Milhaven era o tipo de cidade onde todos se conheciam. Aninhada entre colinas ondulantes e florestas extensas, era um lugar tranquilo onde a vida se movia lentamente. A maior excitação da cidade vinha da feira anual ou de uma nova lanchonete inaugurada na Main Street. Mas essa tranquilidade foi quebrada no dia em que o estranho sorridente apareceu. A primeira aparição foi de Margaret Turner, uma viúva idosa que jurou ter visto um homem de terno preto parado sob o poste de luz do lado de fora de sua casa. Ele não se mexeu, ela disse ao vizinho no dia seguinte. Ficou ali parado, olhando para minha janela com aquele sorriso horrível. Seu vizinho riu, atribuindo isso à imaginação hiperativa de Margaret. Mas em poucos dias, outros começaram a relatar encontros semelhantes. A figura era sempre a mesma, alta e magra, vestida impecavelmente em um terno preto com uma gravata que parecia quase apertada demais. Seu rosto tinha um sorriso grotesco, esticado e anormal, como se alguém o tivesse esculpido em sua pele. Seus olhos, frios e sem vida, nunca piscavam. Ele não falou, não se moveu, apenas ficou ali, olhando. A princípio, os moradores da cidade descartaram os avistamentos como uma brincadeira elaborada. Adolescentes em busca de emoção, talvez, ou um andarilho excêntrico de passagem. Mas então as pessoas começaram a desaparecer. Tudo começou com o mecânico da cidade, James Keller, que não apareceu para trabalhar uma manhã. Sua esposa encontrou a casa vazia, suas ferramentas intocadas, sua caminhonete estacionada na garagem. A única pista era a porta da frente, deixada aberta. Na semana seguinte, mais 3 moradores desapareceram sem deixar vestígios. O pânico se espalhou como um incêndio. Os pais mantiveram seus filhos dentro de casa, as empresas fecharam cedo e as ruas de Milhaven esvaziaram antes do anoitecer. O estranho sorridente, ao que parecia, estava sempre por perto quando alguém desaparecia. Ele foi visto parado nas esquinas, do lado de fora das casas e até no pátio da escola. Sua presença era silenciosa, mas sufocante, uma nuvem escura sobre a cidade. Claire Morgan, uma professora de inglês do ensino médio, ouviu falar do estranho sorridente pela primeira vez por meio de seus alunos. Eles sussurravam sobre ele em tons baixos, compartilhando histórias de amigos que o tinham visto. Claire descartou suas histórias como fofocas típicas de adolescentes, até que uma de suas alunas, Sarah Whitman, não apareceu para a aula. Sarah era uma das alunas mais brilhantes de Claire, uma garota tímida com paixão por literatura. Quando Claire ligou para sua casa, não houve resposta. Preocupada, ela dirigiu até a residência Whitman, apenas para encontrar a casa assustadoramente silenciosa. A porta da frente estava entreaberta, balançando suavemente na brisa. Lá dentro, o ar parecia pesado, o silêncio opressivo. Os pais de Sarah também tinham ido embora. O único sinal de vida era um único livro aberto na mesa da cozinha, suas páginas tremulando como se fossem pegas por um vento invisível. O desconforto de Claire se transformou em pavor quando ela o viu. O estranho sorridente estava parado na beira do quintal dos Whitman, imóvel. Seu sorriso parecia mais largo do que nas descrições que ela ouvirá, seus olhos vazios fixos nela. Por um momento, ela ficou paralisada, incapaz de desviar o olhar. Então vieram os sussurros. Não eram exatamente palavras, mas como fragmentos de pensamento, crus e invasivos. Eles perfuraram sua mente, trazendo à tona memórias que ela havia enterrado há muito tempo. A morte de seu irmão mais novo, a culpa que ela carregava por não estar lá, as dúvidas que ela nutria sobre sua capacidade de proteger seus alunos. Os sussurros ficaram mais altos, sufocando-a até que ela cambaleou para trás, quebrando o contato visual. Quando ela olhou novamente, ele havia sumido. Naquela noite, Claire não conseguiu dormir. Os sussurros ecoaram em sua mente, misturando-se com as memórias que ela tanto lutou para suprimir. Ela começou a pesquisar sobre o estranho sorridente, examinando jornais velhos e fóruns online. O que ela encontrou a gelou até os ossos. O estranho sorridente não era novo em Milhaven. Ele havia aparecido em outras cidades, datando de mais de um século. Em cada caso, o padrão era o mesmo: avistamentos de um homem em um terno preto, seguidos por uma série de desaparecimentos. As cidades foram deixadas em ruínas, seus moradores consumidos pelo medo e paranoia. Em todos os casos, o estranho desapareceu sem deixar rastros,
não deixando para trás nenhuma evidência de sua presença. A obsessão de Claire pelo estranho sorridente se aprofundou conforme mais alunos desapareciam. Ela percebeu o padrão. O estranho parecia mirar em pessoas com medos ou arrependimentos profundos, aproveitando-se de suas vulnerabilidades. Ele não era apenas um observador passivo, ele era um catalisador, amplificando a escuridão dentro de suas vítimas até que elas consumisse. Uma noite, Claire recebeu uma mensagem em sua secretária eletrônica. A voz estava distorcida, crepitando com estática, mas ela reconheceu como sendo de Sarah. Ele está vindo atrás de você. A voz sussurrou. Não o deixe entrar. A ligação causou arrepios em sua espinha. Claire começou a fortificar sua casa, trancando todas as portas e janelas, fechando bem as cortinas. Ela mantinha uma lanterna e uma faca de cozinha ao lado da cama, embora duvidasse que fossem de alguma utilidade. O estranho sorridente não era humano, pelo menos, não inteiramente. Nos dias seguintes, a paranoia de Claire cresceu. Ela viu o estranho em todos os lugares, no reflexo de uma vitrine, parado à distância no parque, até mesmo no corredor do lado de fora de sua sala de aula. Ela começou a questionar sua sanidade, sem saber se os avistamentos eram reais ou alucinações causadas pelo medo. Uma noite, enquanto uma tempestade rugia do lado de fora, Claire ouviu uma batida em sua porta. Seu coração disparou quando ela se aproximou, segurando a faca com força. Espiando pelo olho mágico, ela não viu nada além de escuridão. As batidas continuaram, mais altas e insistentes. Reunindo coragem, ela abriu a porta, apenas para encontrar o estranho sorridente parado ali, seu rosto a centímetros do dela. Antes que ela pudesse reagir, ele levantou a mão e apontou para além dela, para dentro da casa. Claire se virou e viu sombras se acumulando nos cantos de sua sala de estar, se unindo em formas que se contorciam e pulsavam. Os sussurros retornaram, mais altos do que nunca, enchendo sua mente com um barulho insuportável. Ela largou a faca, segurando a cabeça enquanto o mundo girava ao seu redor. Naquele momento, Claire entendeu a verdade. O estranho sorridente não era a fonte da escuridão, ele era seu arauto, um aviso do que estava por vir. As sombras não eram sua criação, elas eram a manifestação do medo e arrependimento coletivos de Milhaven, atraídos à superfície por sua presença. Com sua última gota de força, Claire se concentrou nos sussurros, peneirando o barulho até encontrar um único pensamento coerente: confronte-o. Claire se virou para o estranho, encontrando seu olhar fixo. Os sussurros ficaram ensurdecedores, mas ela se manteve firme, recusando-se a desviar o olhar. Lentamente, o sorriso em seu rosto começou a vacilar, suas feições se contorcendo em algo semelhante à dor. As sombras recuaram, recuando para os cantos da sala. A forma do estranho tremeluziu, suas bordas borrando como se ele fosse uma projeção. Pela primeira vez, ele falou, sua voz oca e distante. Você não pode escapar do que está dentro. Com isso, ele desapareceu, deixando Claire sozinha na casa silenciosa e iluminada pela tempestade. Os desaparecimentos em Milhaven pararam depois daquela noite. O estranho sorridente nunca mais foi visto, embora sua presença permanecesse na mente daqueles que o encontraram. Claire continuou ensinando, mas ela estava mudada para sempre. Ela sabia que a escuridão que o estranho havia revelado não era exclusiva de Milhaven, era parte de cada alma humana, esperando o momento certo para emergir. Anos depois, Claire escreveria um livro sobre suas experiências, intitulado O Estranho Sorridente. Tornou-se um best-seller, embora muitos o tenham descartado como ficção. Mas Claire sabia a verdade. Em noites calmas, quando o vento uivava através das árvores e as sombras pareciam se mover por conta própria, ela ainda podia sentir seu olhar e o eco fraco de um sorriso.